Gênesis 26 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Aqui até o verso de número 6, mas eu quero que você leia a partir do verso 12 agora. Diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou aumentando até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Verso 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, e os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Até aqui eu quero orar e pedir para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é luz, tua palavra é lâmpada, tua palavra é que nos dá direção, tua palavra é que gera fé, tua palavra é que edifica, a tua palavra que é viva, ela é eficaz. E nós queremos, Senhor, essa palavra viva agindo em nós. Então, Espírito Santo, vivifica essa unção, essa palavra específica sobre cada um dos seus filhos agora. Fala conosco e me usa como canal nas suas mãos, Senhor. Usa a base dessa mensagem, dessa palavra lida, para nos trazer agora a palavra revelada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O início de Gênesis 26 é o início falando de um tempo de fome na terra. O texto começa dizendo: houve fome naquela terra. E o tempo era o tempo em que Isaque estava vivendo. Então, a terra onde Isaque estava vivendo, houve uma fome. Fome na Bíblia, ela tem dois sentidos: o sentido espiritual e o sentido natural. Na Bíblia você vai ver fome, se você tiver olhos abertos para a palavra, em dois sentidos. Fome pode ser um tempo de escassez espiritual, e a fome também pode ser natural, recursos naturais. O que está acontecendo aqui é uma fome natural, não é espiritual, porque Isaque vai ter aqui uma experiência com o próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor se manifestou a Isaque, e Deus falou com ele. É claro, irmãos, que naquela época havia um mover específico de Deus agir, de Deus falar. Aqui o texto fala que Deus apareceu a ele, só que não diz como Deus apareceu. Em muitas oportunidades Deus se manifestava. Eu não sei se você se lembra de quando o Senhor apareceu para Moisés, e o Senhor falou com ele através de uma sarça. Algumas pessoas tiveram o que a teologia chama de teofania na vida deles.
Teofania é a manifestação visível de Deus. E você vai encontrar Deus visitando algumas pessoas na forma de um anjo. Por exemplo, o texto aqui não fala, mas é bem claro para dizer que Deus visitou Isaac. E quando Deus estava visitando Isaac, Deus estava fazendo ele relembrar de uma promessa que havia sido dada a seu pai Abraão. Quando Abraão ouviu de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te enviar, eu vou te abençoar e eu te farei uma grande nação. Aqui Deus está relembrando que o Senhor tinha uma continuidade na vida de Isaac. Nós servimos um Deus de continuidade, irmão. Aquilo que Deus começou, Ele vai terminar na sua vida. Ele não parou, Ele continua trabalhando, Ele continua agindo. Nós servimos um Deus de continuidade. E Deus vai falar para ele sobre coisas gloriosas, coisas maravilhosas, de lembranças, de palavras que o Senhor já tinha dado ao pai da fé, Abraão. E aqui, Isaac, o filho, ele vai receber a mesma promessa. Eu tenho algo grande para fazer nessa terra, e eu quero fazer através de você, eu quero usar você. E o Senhor fez uma promessa maravilhosa a ele. No verso de número 3, o Senhor deu uma instrução e uma promessa. O Senhor disse assim: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu te abençoarei. O Senhor disse: eu vou estar com você. Você pode estar numa terra estranha, você pode até não estar no lugar que você queria, mas permaneça. Eu estou te dando uma instrução. Permaneça no lugar que eu estou te colocando, e eu vou estar com você, e eu vou abençoar você. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ouviu Deus falar. Ele creu no que Deus falou, e não só isso, ele obedeceu. E aqui está o segredo para nós vivermos as promessas de Deus. Se você quiser viver o que Deus tem prometido para você, primeiro você vai ter que ouvir o que Deus está falando. Ouvir na Bíblia é destacado de duas formas. A Bíblia fala que você precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, por que Deus fala duas vezes ouvir e ouvir? Eu acredito, irmãos, que primeiro você ouve aqui, no natural, para que depois essa palavra entre dentro do teu espírito, porque só a palavra dentro do teu espírito é que vai produzir o fruto designado dessa palavra. Então quando a Bíblia fala ouvir e ouvir, é mais do que ouvir com os ouvidos, é guardar dentro de você a promessa que foi feita. O Senhor disse: Isaac, ouça o que eu quero te dizer. Eu estou visitando você, eu estou falando com você, permaneça nesse lugar, eu vou estar com você e eu vou te abençoar. Eu vou estar aqui com você nessa terra e eu vou abençoar você. Ele ouviu, ele não apenas ouviu com os ouvidos, mas ele deixou essa palavra entrar dentro do coração dele. Isso, quando entra dentro de nós, é chamado fé. Quando a palavra ouvida encontra morada no teu coração, isso é chamado fé. Pastor, o que é a fé? É quando você recebe uma palavra e você ainda não viu, mas dentro de você, você já está enxergando. O que é a fé? É ver o invisível. Então eu recebi a promessa, e agora essa palavra entrou dentro de mim, e ela está dentro de mim, e eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que Deus é poderoso para fazer. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer o que Deus prometeu. Primeira coisa, você tem que ouvir, depois você precisa crer. E crer é quando essa palavra, ela desce dentro de você. Mas e depois, pastor? Não adianta apenas você ouvir e você crer, você tem que obedecer.
Você tem que se submeter a essa palavra. Você tem que se render a essa palavra. Você tem que se adequar à palavra. A palavra mostra o que Deus quer fazer. Mas enquanto você não se adequar à sua vida, você não vai viver. A promessa, ela está aí. Mas enquanto você não se render a ela, você não vai viver essa promessa. Tem muita coisa que Deus fala com você lá na tua casa, usando pessoas, e que você muitas vezes diz: bom, isso é coisa da minha cabeça. Não, irmãos. A partir do momento que Jesus veio habitar dentro de você, e Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, Ele fala com você. O Espírito Santo vai falar com você. E Ele vai falar de coisas gloriosas. Mas uma parte, irmãos, é você ouvir, a outra é crer, mas a outra é se submeter, é se render, é obedecer aquilo que Deus está falando para você. E para isso, você precisa se adequar à profecia recebida. Pastor, o que é essa profecia? É o que para Deus já é real, e Ele está anunciando para você. É o que Deus está falando que Ele quer fazer, e que dentro de você tem que se tornar uma realidade, ainda que você não tenha visto. Mas você vai ter que encaixar a sua vida a essa palavra recebida. Você tem que moldar a sua vida à palavra recebida. Você tem que se submeter a essa palavra. Quando Deus falou a Isaac aqui: permaneça nessa terra, Deus falou para ele: vai para outra terra? O que Deus falou para ele? Permaneça nessa terra. Ele tinha que ir para outra terra? Não. E se ele fosse para outra terra? O tempo era de fome, irmãos, e Deus estava dando uma direção para ele. No tempo de fome, para você ser suprido, você vai ter que ouvir a voz de Deus. No tempo da escassez e da necessidade, é a voz de Deus que vai guiar você. Então, eu tenho uma direção para você. Tem tempo que você vai se mover, tem tempo que você vai ficar, tem tempo que você vai avançar, tem tempo que você vai parar. Pastor, qual é o meu tempo? Para cada um de nós, Deus tem um tempo específico. E para nós sabermos o que Deus tem, você vai ter que ouvir a voz do Espírito. E se Deus falar, faça o que Deus está te mandando fazer. Faz o que Deus está te mandando fazer. Talvez ele tenha ouvido que lá no Egito havia ainda provisão. O Egito era uma potência. O Egito talvez tivesse provisão, e a vontade dele era descer para o Egito. Só que Deus disse: não desça para o Egito, fique em Gerar, porque eu quero te sustentar aqui, naquilo que é improvável, do jeito que você não imaginava, numa terra onde tinha tudo para não dar certo, mas para você vai dar certo. Lugares que não daria certo para outra pessoa, vai dar certo para você. Eu estou profetizando, irmão, que coisas que não daria certo para outra pessoa, vai dar certo para você, se você ouvir, crer e obedecer. Tinha tudo para dar errado, mas vai dar certo para você. Irmãos, ele disse a Isaac: eu estarei com você e te abençoarei. Qual é a promessa que eu e você temos da parte de Deus? O próprio Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mesma promessa que foi dada para Isaac está com você também. A mesma promessa que Isaac recebeu, você recebeu também. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Irmão, o Espírito Santo me mandou repetir a frase. Tem uma chave para ser virada aqui. O que não deu certo para outras pessoas vai dar certo para você. Você vai dizer para o teu irmão, porque se Deus me mandou repetir, porque é o que Deus vai fazer mesmo. Pode dizer para o teu irmão: em nome de Jesus, acredita, creia, que é Deus falando com você. Pode não ter dado certo em outra época, pode até não ter dado certo para outras pessoas,
mas vai dar certo para você. Creia em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? O Senhor Jesus, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Pastor, mas Jesus não está no céu? Tá, mas Ele disse: eu vos darei o Espírito Santo. E Ele está habitando dentro de você. Onde você vai, o Espírito Santo vai. Onde você está, o Espírito Santo de Deus está. Irmão, a presença de Deus está com você em todo lugar, para abençoar a tua vida. Eu disse quarta-feira aqui aos irmãos: nunca foi o plano de Deus o teu fracasso. Coisas que foram ruins vão servir para você de experiência. Coisas que foram boas vão trazer recordação de alegria. Mas no final, você vai ter nos seus lábios um testemunho para a glória do nome de Jesus. Até aquilo que foi ruim, o Senhor estava trabalhando. Naquilo que foi bom, eu me alegrei, o Senhor estava lá também. Eu vou testemunhar a grandeza do meu Deus. Eu vou testemunhar o tempo inteiro quão grande é o meu Deus. Eu estou profetizando, irmão, você vai testemunhar a grandeza do teu Deus, seja no momento ruim, no momento bom, no momento da tristeza ou da alegria. O Senhor está com você, em nome de Jesus. Ouviu, creu, agora obedece. Fala para o irmão pertinho de você: ouviu, creu, então obedece. Fala para o irmão do outro lado: ouviu, creu, então obedece. Pastor, eu já ouvi uma mensagem assim. Eu também. Só que tem coisas que a gente esquece, que o Espírito Santo tem que nos fazer relembrar, porque é assim que funciona. O ouvir não é apenas com o ouvido, é dentro. Essa palavra ouvida dentro de nós é a fé, e a obediência é uma atitude, prática. Eu sei o que Deus quer, e eu vou me alinhar ao que Deus está falando. E o texto fala, irmãos, que Isaac ficou em Gerar. E ali em Gerar, o Senhor fez uma promessa maravilhosa. E ali ele começou a trabalhar. E ali, irmãos, ele começou a prosperar. Porque a presença de Deus traz prosperidade para você. A presença de Deus faz você prosperar. Mesmo em meio à fome, não vai te faltar nada, em nome de Jesus. Na presença de Deus você vai ser suprido completamente. Olha, o verso de número 6 diz assim, olha: assim Isaac ficou em Gerar. Aonde que ele ficou? Ele ficou no lugar que Deus mandou ele ficar. Aonde Deus mandou ele ficar, ele ficou. Então, se Deus falou para você o lugar, se Deus mostrou para você, fique onde Deus está direcionando, onde a palavra de Deus está te guiando. Não sai do lugar da promessa, não sai do lugar onde Deus falou com você, onde Deus prometeu a você. Pastor, que lugar é esse? É um local? Não, irmãos, não é um local. O local é menos importante do que a presença. O mais importante é a presença de Deus. É a presença de Deus. Fica na presença de Deus e você vai prosperar. Fica na presença de Deus e você vai prosperar. Fala para o irmão pertinho de você: fica na presença de Deus e você vai prosperar. Fala para a pessoa do outro lado também. Pastor, essa mensagem de prosperidade é uma mensagem de teologia da prosperidade? Não, irmão, é de um Deus que prospera com propósito. A teologia da prosperidade torna o crente rico e tolo. O Deus, quando prospera, pode até entregar dinheiro para uma pessoa, mas essa pessoa fica sábia,
sabe lidar como um bom mordomo com os recursos que Deus está entregando nas mãos. Quando uma pessoa é sábia, pode até receber dinheiro, mas não vende o coração. Pode até receber bens, mas não prostitui a fé. Então não é a teologia da prosperidade, é da natureza de um Deus abençoador. Nós servimos um Deus abençoador. Você serve um Deus abençoador, irmãos. Você crê assim? Olha o verso de número 12. Ele ouviu, creu e obedeceu. O que ele fez? Verso 12. Isaque formou lavoura naquela terra. E só tinha a lavoura dele? Não. O tempo era de fome. E o homem diz: aquilo que não daria certo para os outros, vai dar certo para mim. Vai dar certo para mim. O que não daria certo para os outros, vai dar certo para mim. O que parecia ser improvável aos outros, vai acontecer diferente comigo. Porque eu sou especial? Não, porque eu carrego um propósito de Deus. Porque eu carrego um propósito de Deus. Eu recebi a palavra, eu criei nela, eu obedeci, eu carrego esse propósito. E mesmo em tempo de fome, olha aqui, Isaque formou lavoura. Os irmãos que já foram do campo, do sítio, vai entender por que teve fome. Querido, olha para mim. Primeiro lugar, fome na Bíblia, duas coisas: espiritual e natural. No caso aqui, espiritual, ou melhor, natural. E essa fome era provocada por falta de chuva. Então, todas as vezes na Bíblia que você vê esse tempo de período de escassez aqui, é falta de chuva. Falta de chuva. Aconteceu lá com José no Egito. 7 anos, fartura. 7 anos de escassez. Por quê? Porque não tinha chuva. Para colher tem que ter água, tem que ter chuva. Então é muito provável que aqui não tinha chuva. E mesmo assim, um homem de fé, contra toda a circunstância natural, acreditou na promessa de Deus. E ele plantou. Mesmo que a terra estava seca, solo seco, o chão difícil de cavar, ele disse: eu vou plantar, eu vou plantar, eu vou plantar porque o Senhor está comigo, e ele disse que vai me abençoar. O Senhor está comigo e ele vai me abençoar. Quantos podem dizer também: o Senhor está comigo e ele vai me abençoar? Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, ou seja, uma única semente deu 100 sementes. Pastor, não tinha mais gente plantando? Eu acho que tinha, mas a verdade é que tem muita gente que só olha para aquilo que é natural, e quem só fica olhando para o natural não se move pela palavra. A Bíblia diz, irmão, que aquele que olha para o tempo não semeia. Então, eu acredito que enquanto todo mundo lá só estava olhando para a falta de chuva, para o solo árido, para a situação difícil, havia no meio daquele povo um homem de fé, um homem que havia ouvido, um homem que havia crido, e que estava enxergando a promessa, e que diz: se Deus falou que vai me abençoar aqui, vamos preparar o arado, vamos preparar esse arado, a terra está seca, a terra está difícil de arar, mas mesmo em meio à dificuldade, o que aparentemente poderia não dar certo para os outros, vai dar certo para mim. O que não ia dar certo para os outros, vai dar certo para você, irmão. O que aparentemente poderia não dar certo, vai funcionar para você, em nome de Jesus. Se você crê nessa profecia, nessa palavra. E olha aqui,
Isaac formou lavoura naquela terra e naquele mesmo ano, no ano que ele obedeceu à voz do Senhor. Irmão, eu creio que tem coisa que vai acontecer nesse ano na tua vida que vai surpreender você ainda. O ano não terminou, tem muita coisa de Deus que vai romper para abençoar a sua vida. Vai dizendo para o irmão pertinho de você, diga, esse ano não terminou ainda. A terra está difícil, mas vai vir uma colheita sobrenatural da parte de Deus para você, em nome de Jesus. Não, eu preciso que você seja profético, porque essa palavra é profética. Olha bem nos olhos do teu irmão, estenda a tua mão e diga, assim te diz o Senhor. Você que tem ouvido a voz do Senhor, ainda que essa terra esteja difícil, nesses dias, ainda nesses dias, nesse ano, haverá uma colheita sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu recebo. Tem mais alguém que recebe aí? Eu recebo em nome de Jesus. Vou terminar essa mensagem semana que vem. Vou continuar ela semana que vem, irmãos. Olha o verso 12 ali. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Quem que fez acontecer? Quem que fez acontecer? O que Deus fez? Eu vou honrar a obediência do meu servo. Eu vou honrar a obediência da minha filha. Eu vou honrar aquele que ouviu, creu e obedeceu. Aquele que recebeu uma direção específica e se submeteu a ela. Irmão, mesmo em meio às adversidades da terra, você vai crescer, você vai prosperar, você vai progredir, você vai avançar, em nome de Jesus, porque isso faz parte do propósito de Deus, de um Deus que sim prospera, só que prospera com propósito. Essa é a mensagem certa. A prosperidade sem propósito deixa o crente tolo, se perde, se desvia, sai da presença de Deus, fica orgulhoso. Mas quando uma pessoa entende, eu sou apenas administrador daquilo que é de Deus, essa pessoa pode receber quanto for, e o coração não se rende à riqueza, o coração não se rende a mamon. E nesses dias Deus está procurando pessoas assim, que tem o coração disponível a se render a Deus e não a mamon, que tem a disposição de ouvir a Deus, de crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E aí, irmão, é prosperidade com propósito. Diga comigo, prosperidade com propósito. O que é? O Senhor tinha um propósito para dar continuidade na promessa. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu já tinha prometido isso para o teu pai. Estou dando a promessa para você. E para isso eu preciso financiar você. Tem coisas que vão acontecer na tua vida que faz parte da promessa de Deus. E o próprio Deus que prometeu vai financiar você. Pastor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, mas eu não tenho recursos. Deus falou com você? Falou. Creu? Crie. Então se prepare, irmão, que o ano ainda não terminou para você fazer aquela matrícula. Não, eu quero tirar a carteira de motorista. O ano não terminou ainda. Eu quero construir uma casa. O ano não terminou ainda. Eu quero fazer uma viagem missionária. Aguarda, julho nós estamos indo. Até o final do ano, se Deus quiser, a gente faz outra. Vai se preparando. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Ó, irmão, tudo de bom, mais um pouco. Você se uniu ao propósito. E aí o Senhor vai patrocinar você para isso acontecer. Pastor, eu estou buscando algo para minha casa, para minha família, para o meu lar.
Ouça a voz do Espírito. O primeiro interessado em abençoar a tua casa nem é você, é o Deus que formou a tua casa, que formou a tua família. Mas as coisas, elas tomaram outro rumo. Elas estão bem diferentes do que eu tinha planejado. O homem faz plano, só que os propósitos são estabelecidos pelo Senhor. Então a vida pode fazer algumas curvas. Pessoas ao longo do caminho podem tomar outras decisões. Mas Deus não se esquece da promessa que te fez. O que Deus prometeu para você vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, você está pregando prosperidade? Eu estou pregando o que Deus me mandou falar. A prosperidade não é só bênção material, irmãos. Tem gente que acha prosperidade no carro novo, na casa nova, no tênis novo. Não, isso é bens. Tem muita gente que tem muito, mas dentro não tem nada, que está vazio, que aparenta para a sociedade e na rede social até uma falsa alegria. Dentro de casa não tem paz. Prosperidade plena é a presença de Deus, irmão. Se não tem a presença de Deus, não é próspero. Mas quem tem a presença de Deus prospera na vida. Eu quero abençoar você nessa palavra em nome de Jesus, querido. Prosperidade com propósito, numa unção de continuidade. Porque o que Deus fez, Ele vai continuar fazendo. O que Ele planejou, Ele continua planejando. O que Ele desejou, Ele continua desejando. Deus não quer fazer você rico. Deus quer fazer você sábio. Porque ainda que Ele te dê riquezas, o sábio sabe distribuir. E o rico? O rico da terra? O rico da terra só está buscando mais, irmão. O rico da terra só está buscando mais. Não é porque eles não têm, é que eles têm tanta falta dentro deles que eles acham que precisa sempre mais. Sempre mais. Mas aquele que encontrou plenitude na presença de Deus, pode ter o que for, sabe usar os recursos com o propósito certo. Irmão, o que Deus vai colocar na tua mão vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, as pessoas perto de você. Profetiza na vida do teu irmão, diga em nome de Jesus, ainda esse ano, o Senhor vai manifestar coisas na sua vida, para abençoar você, vai abençoar a tua família, e vai abençoar as pessoas perto de você. Diga em nome de Jesus, você vai prosperar no propósito de Deus. Você recebe essa palavra? Você recebe? Ó, o Senhor, Ele disse claramente: eu estarei com você e eu te abençoarei. Quantos creem que o Senhor está agindo na tua vida aí? Então fica na presença de Deus hoje, irmãos. Se mantém na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Leve a presença de Deus. O que Deus prometeu para você, Ele sabe como fazer acontecer. Pastor, na verdade, você tocou num ponto que eu acho que é exatamente isso que está acontecendo lá em casa. A fome não é material. Tem pessoas lá em casa que estão com fome espiritual. Elas não estão entendendo, elas estão definhando por falta da presença de Deus. Elas estão morrendo por falta da glória de Deus. E se eu disser, irmão, que você vai levar a glória de Deus lá para a tua casa, você vai levar essa unção, você vai levar a vida lá, e não precisa muito, é só você estar perto de alguém, que a glória de Deus está dentro de você, vai se manifestar através de você na vida de alguém também.
Uma pessoa que carrega a presença de Deus não precisa de muita coisa, já tem tudo dentro dela. Essa glória de Deus, ela é perceptível, irmãos. Essa presença de Deus dá para perceber. Tem coisas que só de você estar perto das pessoas, elas vão ter paz, só pela tua presença perto dela. Elas vão ter cura só porque você está perto dela. Elas vão ter esperança só por você estar perto delas. Elas vão se alegrar só porque você está perto delas, irmãos. Você vai encontrar famintos para todos os lados, mas você tem esse pão que alimenta. Você tem Jesus dentro de você, e que você vai distribuir em nome de Jesus. A palavra que Deus me deu hoje, e eu quero continuar na semana que vem, é que nós estamos dando continuidade a um propósito que não nasceu em nós, nasceu em Deus, e que outros cristãos semearam ao longo dos anos. Que a gente não é os primeiros crentes da terra, e que nós vamos dar continuidade. Tem coisas que tem irmãos da fé, aquelas irmãzinhas da fé, que já estão lá vendo o Senhor, nos cultos de oração, dobravam o joelho e oravam por nós, e semeavam na presença de Deus. Tem coisas que elas plantaram na terra seca, e que nós vamos colher, numa colheita abundante agora, irmãos. Escuta, minha mãe foi uma mulher de fé. Se você conhecesse a minha mãe, ela só falava da Bíblia, o tempo inteiro. Minha mãe fazia questão, e quando eu ia na casa dela, e eu via isso, e eu via como ela fazia, e eu tomava o maior cuidado, porque eu tinha medo dela se machucar. Quando eu entrava no carro, minha mãe, ela ia falar tchau para mim, ela colocava a mão no carro, e eu sabia que ela estava me abençoando. Então eu não acelerava o carro, eu esperava um pouquinho, para não derrubar minha mãe, porque eu sabia que ela estava me abençoando. Tem muita coisa que a minha mãe semeou a oração, que eu estou colhendo até hoje. Tem muita coisa, irmãos, que tem pessoas que oraram pela tua vida, que você vai colher hoje, em nome de Jesus. Tem pessoas que oraram por você, e você vai colher, em nome de Jesus. Tem pessoas que investiram. Então, eu estou falando, irmãos, de algo maior. Eu não estou falando só de uma riqueza natural, eu estou falando de uma riqueza espiritual. Eu estou falando de um evangelho que vai ser pregado, eu estou falando de um Cristo que vai ser anunciado, de pessoas que oraram pela salvação da nação brasileira. E a nação brasileira é a tua família, irmãos. Irmãos oraram pela tua família, e Deus não esqueceu da oração que foi feita. Eu sinto no meu espírito que tem algumas pessoas aqui que vieram buscar por familiares que estão perdidos, familiares que já estiveram na presença do Senhor, familiares que têm palavras e promessas maravilhosas, e você diz: estão na fome, pastor, estão na escassez, eles estão se divertindo no mundo, eu não estou percebendo a fome que eles estão tentando se saciar da terra, porque se esqueceram do pão do céu. Eu tenho uma palavra para você. Assim te diz o Senhor: aguarde o que Deus vai fazer. Ainda nesse ano essa terra vai brotar. Ainda nesse ano essa terra vai brotar. Eu estou falando em nome de Jesus. Ainda esse ano esse poço vai destampar e o rio vai voltar a fluir. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Ainda esse ano você vai ver o milagre de Deus agindo na vida desse familiar, numa unção de continuidade. Não vai acabar em você, vai se estender para você e para toda a tua casa. Você recebe essa palavra? Deus está se movendo por propósito. O texto diz, irmãos,
Isaac, depois que ouviu Deus, ele disse: esse é o lugar, Senhor, é a tua presença, aqui o Senhor vai ficar, então aqui que eu vou ficar, eu não vou sair da tua presença. Pode ter a dificuldade que for, a fome está na terra, mas independente do que for, eu continuo acreditando num Deus que é capaz de transformar a minha dificuldade num testemunho para a glória do nome do Senhor. Num testemunho. Deus vai transformar a tua dificuldade em testemunho. Deus vai transformar a tua dificuldade em testemunho, irmãos. Pode falar por irmão pertinho de você: o Senhor vai transformar a tua dificuldade em testemunho, em nome de Jesus. Diga: você vai vencer essa fase. Não desista. Continua semeando, porque ainda esse ano você vai colher uma colheita sobrenatural, em 100 vezes mais, em 100 vezes mais, em 100 vezes mais, em nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor aqui. Eu quero orar por você. Se você se alinhar ao propósito de Deus, você vai entender, irmãos, que Deus não desistiu da promessa que fez. Não tem a ver apenas com você, tem a ver com o que Deus tem de plano. E os planos de Deus não vão ser frustrados. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Seja o desvio que for que a vida der, o Senhor vai trazer você de volta, vai trazer a sua família de volta, vai realinhar os seus pés. E ainda que por um momento você diga: a terra não está dando nada, está todo mundo necessitado, você vai poder dizer: eu vi Deus agindo nesse ano, no meio da minha maior dificuldade, eu ouvi Deus, eu criei no Senhor, e eu obedeci, e eu tenho um testemunho para dizer, que Deus fez acontecer o que Ele prometeu. Eu pude ver pelos olhos da fé, e eu vou testemunhar, que aquilo que eu estou vivendo, podia não dar certo para o outro, mas deu certo para mim. Podia não ter dado certo para o outro, mas deu certo para mim. Você crê assim?